Bom dia. Josué, capítulo 11. Livro de Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo deste acontecimento, mandou mensagem a Josabe, rei de Madom, aos reis de Sihon e a Cassaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá, na planície ao sul de Quinerete, nas terras da planície e nas encostas de Dor a oeste, os cananeus a leste, a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispá. Partiram tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Todos estes reis, havendo-se juntado, vieram e acamparam juntos às águas de Merom para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué: não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei, todos traspassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles, e queimará todos os seus carros de guerras. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misreforte Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como Deus havia ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou completamente seus carros. Nessa época, Josué retornou e conquistou Azor e matou seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos estes reinos. Exterminou a espada todos que nela estavam. Aniquilou-os totalmente sem poupar nada que respirasse e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os reis, Josué os venceu, tomou e passou a fio da espada, declarando-os como anátema, ou seja, maldição, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Assur, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, porém passaram todas as pessoas a fio de espada até exterminar por completo esses povos sem poupar ninguém. Josué simplesmente estava executando a ordem de Deus. Era para derrotar, para matar, para exterminar todos aqueles povos e assumir a terra. Deus enviou Josué, enviou os hebreus agora para tomar posse daquela terra, exatamente porque aqueles povos estavam sendo rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. Eram idólatras, e fazia tudo o contrário à palavra de Deus. Assim Deus os mandou exterminar todos eles. Deus mandou cortar os tendões dos cavalos, porque era uma maneira, porque o principal arma deles, né, os carros de guerra, né, eram ferramentas, né, eram armas. Então, uma maneira de inutilizar seria cortando os tendões do cavalo, que os cavalos com os tendões cortados não servem para montaria mais. E nem para puxar, para qualquer tipo de serviço. E queimando os carros, né, essa espécie de carroças, né? Acabar com a força deles. E passa a matar todos eles. Eles assumiram, então, Josué tomou posse de toda aquela terra. Quando nós somos desobedientes ao Senhor,
O Senhor mesmo levanta, permite, autoriza, concorda com que os adversários nos ataquem. Mais à frente nós veremos quando esse mesmo povo de Deus, os hebreus, desobedeceram ao Senhor. O Senhor levantou então adversário para ir contra eles. A Síria, porque tinha naquela época tanto Síria como a Síria, os filisteus, os babilônicos. Eu vejo muita interpretação, pessoas, pregadores, falar não, a Babilônia, Nabucodonosor representa o diabo, mas não é isso não, ao contrário. Nós vamos ver mais à frente, várias vezes o Senhor fala assim, Nabucodonosor, meu servo. Deus levantou Nabucodonosor para punir aos hebreus. Agora, Deus está usando Josué e os hebreus para punir aqueles outros desobedientes. Então, essa que é a realidade. De uma forma ou de outra, quando nós somos desobedientes, somos rebeldes à palavra do Senhor, levanta-se inimigo contra nós. Hoje nós temos vários inimigos, que é a enfermidade, nós temos a miséria, nós temos perturbações, nós temos todo tipo de tribulações na nossa casa, na nossa família, em virtude da desobediência. Porque quando nós realmente estamos vivendo, agindo em conformidade com o Evangelho do Senhor, nós desfrutamos de paz. A luta nós sempre vamos ter, mas a paz normal todo nós sempre teremos. Como Deus ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué, e Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região do Gósen, a Cefelá, as terras da planície de Judá, a Arabá, do Vale do Jordão, e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Desde o monte Alaque escarpado, que se ergue da direção de Seir, até a Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon, Josué capturou todos os reis e os matou. E durante longo tempo, Josué batalhou contra todos esses reis, e nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, que habitavam em Gibeon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração destes povos para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátema, maldição, não havendo remissão para eles, mas sim se lhes sobreviesse completa destruição, como Deus tinha ordenado a Moisés. Às vezes nós imaginamos assim, não, por que fulano está no erro, ele faz uma determinada loucura? Nós temos que entender que muitas das vezes Deus permite, concorda e até incentiva que a pessoa age daquele jeito, porque já não tem mais salvação para aquela pessoa. Tem pessoas que são naturalmente rebeldes e não aceitam de maneira nenhuma. São pessoas arrogantes, são pessoas soberbas, são pessoas que não aceitam hipótese alguma. Vim se submeter ao Senhor, vim concordar com o Senhor. O Senhor conhece o nosso interior. Então, conhecendo a rebeldia destas pessoas, Deus permite que elas façam algo contrário para ser destruídas de vez. Às vezes, muitas das vezes, nós não conseguimos entender, mas o ato que fulano cometeu, um ato de loucura, sabia que ia dar mal, sabia que ia morrer. Mas Deus assim permite. Nós vimos desde o início que Deus, foi o próprio Deus que endureceu o coração do faraó, porque conhecia o coração dele. Sabia que ele era arrogante, sabia que ele não ia se curvar. Deus fez isso exatamente para que ele fosse destruído e usasse isso ainda como testemunho do seu poder. Agora, com todos esses reis, toda essa cidade,
Deus também endureceu o coração deles para que eles enfrentassem Israel, mesmo sabendo o poder de Israel, que o poder de Israel estava em Deus, sabendo que Deus que estava lutando com ele, combatendo, vencendo todas as guerras, que Deus era quem tinha aberto o Rio Jordão, anteriormente tinha aberto o Mar Vermelho, tinha alimentado, sustentado, dando tudo para eles vencer. Mesmo assim, mesmo todos aqueles povos vendo isso, Deus ainda endurecia o coração deles para eles resistir, para eles enfrentar Israel e serem todos mortos. E assim, a palavra de Deus se cumprir. Que a palavra de Deus se cumpre. E Deus tinha dado a palavra dele antes a Abraão, a Isaac e Jacó, depois tinha dado a Moisés, Moisés já estava... Então, era somente para cumprir a palavra. Quando Deus nos dá a palavra, vai acontecer. A promessa de Deus vai acontecer, independente da situação, independente do que nós estejamos vendo agora. A maneira de Deus agir não é a mesma que a nossa. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, e de todos os montes de Judá e de Israel. Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns puderam sobreviver. Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra experimentou o descanso das batalhas e da guerra. Josué, capítulo 12. Josué 12. Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram, a leste do rio Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado oriental do Arabá, da planície. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, dominava desde o Aroer na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos Amonitas. Estas terras incluíam metade de Gileade. Também governou a Arabá, planície oriental desde o mar de Quirode, da Galileia até o mar de Arabá, o mar salgado ao leste até Bet-Jesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Monte Pisga. Os israelitas igualmente tomaram o território de Oguê, rei de Bação, dos últimos Refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele dominou o Monte Hermon, Salcá, toda a Bação, até a fronteira do povo de Gersu e de Maaca, e metade de Gileade até os limites de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo de Deus, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos como propriedade, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué, os filhos de Israel, combateram e venceram além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Na terra central, a Cefelá, região montanhosa, a Arabá, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Negueb e a região sul. Neste território viviam os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e zebuseus. O rei de Jericó, o soberano de Ai, próximo a Betel. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron. O rei de Jarmute, o rei de Laquis. O rei de Eglon e o rei de Geser. O rei de Debir e o rei de Geder. O rei de Ormá, o rei de Arade,
o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Assur, o rei de Sihon Meron e o rei de Acassaf, o rei de Taanaque, o rei de Megiddo, o rei de Quedes, o rei de Josneão, da região do Carmel, o rei de Dor, em Nafote Dor, nas encostas litorâneas de Dor, o rei de Goim, de Gilgal, Galileia, o rei de Tirza. Ao todo, 31 reis. Todos reis, toda que Josué venceu, que Josué os matou, todos aqueles povos, cidades, regiões, onde Josué venceu, lutou, guerrilhou, derrotou, assumiu e posteriormente, distribuiu entre as 12 tribos de Israel. Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia Deus falou com ele: eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Estas são as regiões que faltam ser possuídas. Todas as províncias dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, toda essa região considerado como Cananeia. Abrange as terras dos aveus, isto é, dos 5 príncipes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gad e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, todo o território dos cananeus, desde a área do Sidônio até a Feque, a região dos amorreus. A dos gibeeus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gad, ao pé do monte Hermon até Lebo-Amate. E, finalmente, falta todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e meia de Manassés. Deus então falou com ele, falou: escuta, você já está velho, já está chegando a uma certa idade, tem muita terra ainda para ser conquistada. E foi nominando, falou: olha, falta essa parte, essa outra, ele vive isso e aqueles povos, estas terras já dei para vocês. Você tem simplesmente perseverar, avançar, que eu vou derrotar todos esses povos para vocês assumirem essa terra. Mas como você já está na certa idade, todas essas terras que vocês já conquistaram, distribui logo elas para as tribos de Israel. E depois continue avançando para conquistar o resto e entregar para os filhos de Israel. Então Deus já tinha determinado, falou que tem, então vocês têm, já seja distribuído. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rubem e de Gad já haviam recebido herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo de Deus, havia determinado. Essas terras iam desde o Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon. E toda a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom e prosseguia até a fronteira dos amonitas. O seu território incluía ainda Gileade, bem como a região dos Jesuritas, os Macatitas, habitava, e também todo o Monte Hermon, e se estendia por toda a região de Bassã até Salcar. Quer dizer, todo o reino de Og em Bassã, que tinha reinado em Asterote, e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha vencido e tomado as suas terras. Entretanto, os filhos de Israel não expulsaram
os jesuritas, nem os macatitas, de maneira que até hoje os filhos de Jesú e Macate seguem vivendo entre os israelitas. A tribo de Levi foi a única a que não se deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo e consagradas a Deus, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhe orientaram. Então Deus mandou dividir a todos a herança, as terras. A tribo de Manassés, a tribo de Rubem, de Gad, já tinham recebido a herança antes de atravessar o Jordão. Primeira terra conquistada, eles pediram. Moisés tinha concordado, Moisés tinha entregado, falou, exigiu tão somente que eles cruzassem o Jordão junto com todos os outros para estar guerreando na luta do Senhor. Moisés concedeu às tribos dos filhos de Rubem uma parte segundo as suas famílias, clã por clã. Portanto, tiveram por território desde Aroê, que situa as margens do ribeiro de Arnon, e desde a cidade que fica no meio do vale, desse ribeiro, e todo o planalto, depois de Medeba, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive de Bom, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jazaged Mot, Mefaate, Kiriataim, Sibima, Zerete, Saará, no Arabá, na encosta do vale, Bet-Peor, a subida do monte de Pisga, e Bet-Jesmote, toda a cidade do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos Amorreus, que governava Esbom. Moisés havia aniquilado o reino de Seom e os príncipes Midian, Evi, Requém, Zu, U e Reba, todos os vassalos de Seom que habitavam naquelas terras. Entre os que foram mortos na guerra, o povo de Israel matou a espada. Balaão, filho de Beor, místico adivinho. Assim, os limites das terras dos filhos de Rubem eram demarcados pela própria margem do Jordão, de seu território. Essa cidade e suas aldeias foram herança concedida aos filhos de Rubem, segundo a sua família, clã por clã. A tribo de Gade, também clã por clã, Moisés otorgou a seguinte terra: o território de Jassá, toda a cidade de Gileade, a metade da região onde habitava os Amonitas, até Aroê, próximo de Rabá. Estendia desde Esbom até Ramat Mispá e Betonim, e desde Manaim até as terras de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote de Zafon. O restante do território de Esbom abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa foi, portanto, a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias, com suas cidades e povoados. Moisés entregou a meia tribo de Manassés, uma parte segundo as suas famílias, clã por clã. Esses descendentes de Manassés receberam um território que se estendia desde Manaim e incluía todas as terras de Bassã, todo o domínio de Ogue, rei de Bassã, todas as aldeias de Jair em Bassã, 60 cidades. Metade de Gileade, Esterote, Edrei, cidades do reino de Ogue, em Bassã. Esse foi o território outorgado à metade dos filhos de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essas, pois, são as heranças que Moisés repartiu nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, diante de Jericó, ao oriente. Mas a tribo de Levi, contudo, Moisés não outorgou herança material, porquanto Deus, o Deus de Israel, é a sua plena herança, como lhe havia prometido. Você vê que todas as tribos, receberam herança, exceto Levi. Levi tinha a obrigação de cuidar do tabernáculo, cuidar das coisas do Senhor. Não tinha herança. Vivia daquilo que Deus dava, das ofertas, dos dízimos ali, é que eles se alimentavam, se mantinham. Ainda hoje prevalece. A palavra de Deus, em nenhum momento, concorda, aceita, permite, autoriza que pastores, hoje muitos se levantam dizendo, não, eu sou apóstolo, tal, sou bispo, isso ou aquilo,
mas a palavra nós falamos de pastor, porque a função de pastor é ensinar, abençoar, orientar, aconselhar, tomar conta das contas do Senhor. Em nenhum momento a palavra de Deus autoriza os homens de Deus a ter um segundo negócio, uma segunda atividade, a ter comércio, a vender isso, a vender aquilo. A palavra de Deus, nenhum momento dessa autorização. Aquele que tem o chamado, não é se fazer pastor, aquele que tem o chamado de ser pastor, vive exclusivamente da obra do Senhor. Ou vive bem ou vive mal, mas vive da obra. Ele não tem que ter negócio, ele não tem que ter herança, propriedades, nada disso. Ele vive somente da obra do Senhor. Foi desde o início, desde a época de Levi. E não mudou. Nós vivemos na graça e nada mudou. Pastores hoje que é super empresário, tem 1, 2 empregos, é totalmente contrário à palavra de Deus. Mas a igreja não tem condição de manter. Mas não importa, porque se você tem um chamado, que passa dificuldade, mas viva somente da obra de Deus. Porque é Deus que sustenta, é Deus que alimenta. Josué, capítulo 14. Essas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança na região de Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi estabelecida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como Deus havia orientado por meio de Moisés. Porquanto Moisés já tinha concedido heranças 2 tribos e meia do leste a leste de Jordão. Contudo, aos levitas não havia distribuído herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, senão cidade para nelas habitarem com os pastagens para o seu gado e sua manutenção. Os filhos de Israel fizeram de acordo com o que Deus havia ordenado a Moisés e dividiram a terra. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Guigal e Caleb, filho do Quenezeu. Jefoné lhe declarou: bem sabes o que Deus afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram-se e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá, por herança a ti, o teu descendente, para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Deus, o meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com sua promessa. Faz 45 anos que Deus fez esta declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, me dê a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquim em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Deus estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Caleb. Caleb, filho de Jefoné, ele deu Hebrom por herança. Por isso, até os nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes Enaquim, e a terra viveu em tempo de descanso de guerra. Caleb e Josué, os únicos 2 vivos, da época que saiu do Egito. E também foram na época quando Moisés tinha mandado para espionar essas terras. E foram os únicos 2 fiéis que prestaram um relatório sincero e não se amedrontaram. Todo o restante tentaram esmorecer Israel, e por isso foram mortos.
Mas eles foram honestos, foram fiéis ao Senhor, eles acreditaram. Se Deus tinha dado a promessa, ele não importava se viviam gigantes ou não, se era numeroso, se era guerrilheiro naquelas terras. Se Deus tinha dado, ele sabia o que conseguiria. Por esse motivo, todo o restante morreram, Josué e Caleb, os únicos dois sobreviventes daquela época. E naquela época, 45 anos atrás, Deus prometeu, que na época Caleb tinha 40 anos, Deus prometeu que daria aquela terra onde ele tinha pisado, que era o Hebron. E agora ele veio diante de Josué e falou, não, aconteceu isso, então fomos fiéis, e o Senhor tinha prometido, então espero que você me dá. Apesar que lá está habitado por pessoas, até guerreiros fortes, altos, mas se Deus me deu, eu vencerei. Hoje eu estou com 85 anos de idade, mas eu estou firme, estou pronto para ir para a guerra. Só quero que você me dê. Josué o abençoou e o enviou para ele assumir essas terras. E ele realmente combateu, guerreou e venceu e tomou posse da terra. Quando Deus nos dá alguma coisa, não importa o que nós estejamos vendo. Se Deus prometeu, vamos assumir, vamos tomar posse porque é nossa. Eu sempre tenho que falar sobre o casamento porque é o que eu mais atendo. Eu vejo pessoas hoje falar, não, tá difícil, meu marido já está com outra mulher, a outra mulher já está grávida. Ou então os homens, não, minha mulher está com outro, está apaixonada, ela está grávida de outro, não importa. Se Deus prometeu seu casamento, você vai ter. Lute. Ah, pastor, lá em casa eu estou com uma enfermidade, o médico já desenganou. Se Deus prometeu a cura, lute, persevere, você vai receber. Nisso, em qualquer área da nossa vida, temos que perseverar. O que nós não podemos ficar olhando para a circunstância, olhando para aquilo que os nossos olhos veem. Nós temos que olhar para a palavra, nós temos que olhar para aquilo que o Senhor diz. O que o Senhor diz, acontece. Nós temos que aprendermos a viver por fé. Porque viver por fé não é estar olhando, não, eu creio em Deus, mas eu estou olhando ali, não está certo, não vai dar, não consigo. Isso não é fé. A fé é legítima. A palavra me diz isso, então eu creio e vai caminhar e vai perseverar que vai receber. Hoje nós concluímos Josué 14. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, daremos continuidade a partir do capítulo 15 de Josué. Todas as respostas estão na Bíblia. Por isso todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe.